Mas até o áudio. Não precisa de áudio, né? Não, porque não tem ninguém que vai falar a gente, né? Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vai falando aí com a gente, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Dá pra escutar direitinho o que a gente fala? Isso. Você vai ter que ler pelo seu telefone. Eu Não consegue não ler. consigo ler essa letra muito pequenininha. O áudio tá ok, gente? Perfeito, obrigado. Vamos começar então? Vamos dar mais um minutinho. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Regiane. Bernadette, seja bem-vinda. Renata. Perfeito. Vamos começar? A gente andou conversando, né, sobre as coisas que as pessoas andam fazendo no dia a dia dessa quarentena, e a gente percebeu que as pessoas estão aproveitando esse momento de união, né, onde não tem muito o que fazer fora de casa. Na verdade, a gente pede até para que as pessoas fiquem dentro de casa o máximo possível, né, se resguardem e resguardem uns aos outros também. E aí a gente percebeu que a maioria das pessoas relatam como estão organizando a sua nova rotina dentro de casa, que estão se unindo para fazer uma limpeza de casa, organizar os quartos, armários, gavetas, né? E com isso, elas acabaram descobrindo que existem novos moradores dentro de casa, né? Além daquelas roupas que talvez só estejam entulhando ali, que elas vão doar, que elas vão fazer algum benefício para alguém, tem aqueles moradores que são um pouquinho incômodos, né? Alguns insetos. A gente está aproveitando um pouco esse momento para fazer aquilo que a gente fala que a gente não tem tempo. Exato. Né? Então a gente está mexendo em armários, a gente está tirando, como o Rafael falou, para avaliar aquilo que é útil para gente, que pode ser útil para alguém ou que não é útil para mais ninguém. E aí foi a partir daí, de uma experiência própria, né? A gente está mexendo em algumas coisas, ajudando a minha mãe, no caso, e a gente acabou se deparando com uns desses invasores, desses moradores, e aí a gente começou a pesquisar nessa semana sobre formas, como a gente utilizar, né, meios mais naturais para que a gente possa afastar, né? Deixa eu fazer uma inserção, né? Eu não sei se vocês já tiveram contato com veneno para cupim, né? O negócio é muito fedorento, o negócio é muito forte mesmo. Eu acho que nem ser humano resiste tanto àquele cheiro e nem a oleosidade que existe naquilo ali, né? Então hoje a gente vai trazer a forma um pouco mais natural, bem melhor aromática, para que as pessoas lidem também com aquele inseto que está ali, né? E eu achei bem legal a pesquisa que a gente fez, né, sobre o cupim, e descobriu que, na verdade, esse tipo de veneno, ele interage no neurônio do cupim. Isso é muito louco, cara, porque eu nunca ia pensar no corpo neural de um cupim, para começar, né? Eu não sabia nem que ele tinha neurônio. Pois é, igual o do ser humano, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, pensar que é um mal realmente muito grande que você faz, não só ele, mas também a nossa natureza em si. O que a gente descobriu nessa pesquisa, até para poder contar um pouco para vocês, é que, para quem não sabe, toda a nossa comunicação, né, interna, celular, principalmente do sistema nervoso central, né, na verdade do sistema nervoso central, é feita através de neurônios. Então, uma informação chega no neurônio e ela passa para o outro neurônio através de impulsos elétricos. A gente estava lendo, né, nessas pesquisas, que os inseticidas, a grande maioria deles, da grande maioria dos insetos, elas agem exatamente nessa parte neurológica. Então, por isso de ser tão prejudicial, né, para alguns casos, por isso que a maioria desses inseticidas, eles pedem para que a gente utilize com o máximo o espaço aberto, evitar usar enquanto crianças estão ali, porque pode trazer, né, algum dano, alguma sequela para a gente nesse aspecto. Então foi uma novidade para a gente saber que os insetos têm neurônios, e ainda a segunda novidade, que os inseticidas agem ali, e aí foi onde a gente começou a pesquisar
sobre essas informações, né? O Rafael começou com cupim, que é o que a minha mãe está sofrendo nesse momento aqui na casa dela, e a gente começou a buscar outras soluções. E eu vou começar falando por elas. A receita que a gente encontrou para o cupim, na verdade, são duas. Uma delas, todas elas vão entrar na forma de limpeza, né, e de proteção dessa casa. Então, a primeira receita para cupim é colocar mais ou menos 10 gotas de óleo essencial de lavanda em 100 ml de água ou em 100 ml de óleo de coco. Qual é a diferença, né? Se eu for usar para uma limpeza, se eu tiver com o chão contaminado, por exemplo, eu vou borrifar essa água enquanto eu for lavar, enquanto eu for varrer, enquanto eu for passar um pano. Porque aí eu vou estar usando numa superfície que essa água acaba sendo um pouco mais tolerável. O óleo de coco eu vou usar como se fosse um lustramóvel. Então, enquanto eu tô lá cuidando daquele meu móvel mais antigo, daquela porta, daquele guarda-roupa, eu vou passar o óleo de coco, que vai ter a proteção, né, para o móvel dos insetos, do cupim em especial, e ao mesmo tempo eu vou estar lá lustrando, eu vou estar nutrindo esse móvel. Mas essa receita com a lavanda, ela vai trabalhar no esquema de prevenção. Então, se você mora num lugar que é mais úmido e que tende a ter essa proliferação de cupim, você pode fazer esse tratamento das madeiras da sua casa usando a lavanda. E se por acaso você já começar a perceber uma colônia, começar a achar aquelas bolinhas, né, caídas pelo chão, a gente já vai tirar a lavanda e a gente vai entrar com o cravo ou com o Wild Orange, né, com a laranja da do Terra. A receita é exatamente a mesma, a gente só vai fazer a troca do óleo. Então, se a gente já encontrar bolinhas, a gente já perceber que tem uma colônia ali naquele lugar, a gente vai usar 10 gotas de cravo ou 10 gotas de laranja. E aí, quem quiser misturar os dois aromas, porque acha que é mais interessante, também pode fazer esse casamento da laranja com o cravo. E aí, usando o mesmo esquema. Na água, para que a gente possa limpar superfícies maiores, né? Que não danifiquem tanto. E caso móveis, portas, a gente vai usar com óleo para poder fazer a proteção desse móvel, desse patrimônio. Eu estava aqui pensando, Rodrigo, em relação à volatilidade do óleo, né? Do óleo essencial, talvez fosse melhor usar o óleo de coco, né? Para ele poder selar melhor a madeira e tal. Só que dependendo da superfície, né, se for uma superfície onde eu queira usar quase que de imediato, vai ficar muito ruim colocar o óleo de coco. Vai ficar grudento, né? E aí talvez o uso da água seja o mais aplicável para aquele momento. Depois, quando a pessoa terminar de usar, talvez sim ela possa selar com a nova formulação com óleo de coco. Acho bem interessante as pessoas pensarem também no individual, né? Como elas querem usar isso dentro da casa delas. E aí tem também a possibilidade de outros invasores. Cupim é bem interessante também, que a gente só fala do cupim de madeira, né, ou de uma espécie de cupim, mas na verdade tem centenas de espécies de cupins, né? Vai depender da região, vai depender de onde veio a madeira, se a madeira é dura, se não é, porque também tem a variedade de madeira doce ou não, enfim. Tem também a outra invasora, que é a barata, né? Eu particularmente odeio barata, então... Ninguém gosta, né? Vamos combinar. Tem gente que gosta, tem. Eu acredito que tenha. E aí, pra poder a gente dar uma distanciadinha, assim, daquelas invasoras chatas pra caramba, né, que saem geralmente dos ralos ou entram por debaixo das portas, a gente orienta a colocar 8 gotas de Wild Orange com 8 gotas de cravo e mais 8 gotas de patchouli em 300 ml de álcool de cereais, 40 ml de água, colocar num spray, e aí um verbo novo que eu aprendi num curso que a gente está fazendo, né, é sprayar essa mistura, esse blend, nas portas, janelas, ralos, aonde você achar que tiver barata entrando em contato ali, coloque. Vamos exterminar esse contato porque eu detesto esse contato. Existe uma outra receita para uma... Calma aí, eu acho que ficou rápido demais. Jura? Não sei se deu Fala tempo rápido. das pessoas anotarem. Repetindo essa receita então para barata. A gente vai usar 8 gotas de cada óleo. Os óleos são Wild Orange, cravo, patchouli. A gente vai colocar esses óleos em 300 ml de álcool de cereais e vai completar essa mistura com 40 ml de água. Colocou ali no spray, lembrando, né, que como a gente está usando álcool e água, a gente precisa fazer chacoalhar bem esse recipiente para que as moléculas do óleo possam se quebrar, né, e se misturar muito bem com
com esse fluido, né, do álcool e da água. Deixa eu dar uma dica sobre essa mistura, né? É legal colocar o óleo essencial em contato primeiro com o álcool de cereais, porque aí ele quebra mais fácil a molécula do óleo, e aí depois quando a água entrar, vai fundir? Integrar de uma forma muito melhor do que se botar direto no fundo do vidro ou botar direto na água. Outra curiosidade, né? Tem algumas pessoas que quando vão fazer essa mistura de álcool, de óleo e álcool, óleo e água, misturam em uma colher, a menor possível de um óleo carreador, né? O óleo de coco, por exemplo, porque óleo e óleo mistura completamente, aí ele consegue carrear melhor dentro da água. Vamos borrifar como, né? Como o Rafael falou. Onde você foi lá mexer na sua cozinha e percebeu que tem um foco, você encontrou uma barata ali na parte de baixo da pia. Você vai colocar ali naquela região, principalmente a parte das portas, né, onde eles forem entrar, ralos em geral. Então isso vai ajudar nessa proteção. O Luciano está perguntando pra gente se tem alguma contraindicação por conta de pet. Esses óleos, se a gente vai falando de cachorro, não. Gato, o ideal é que a gente não utilize, ou quando utilizar, não deixar esse gato presente, né? E depois, eu passei, por exemplo, no banheiro. Sempre que o gato estiver nesse cômodo por algum motivo, que as portas e janelas estejam abertas. O gato e o cachorro. Sim, pro gato e pro cachorro. Na verdade, qualquer animal, ele sabe qual é a tolerância que ele tem com relação ao óleo ou não. Então ele vai ter a facilidade de entrar e sair. Se ele entrar naquele cômodo, chegou na cozinha, tá lá cheirando embaixo dessa pia, ele não gostou, ele tem total liberdade para sair daquela cozinha, ir para a sala, ou até mesmo sair da casa para poder arejar um pouco mais. Mas se for gato, o interessante é que ele nem esteja presente, né? Porque alguns óleos eles acabam sendo mais intolerantes para o gato. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o cravo ele não tem muita tolerância. É muito forte. Eu não sei se o patchouli também, né? Eu acredito que não. Eu acho que mais o cravo mesmo. Certo, Luciano? A Isis também pediu as receitinhas. A gente vai lançar essas receitas como postagens. A gente ainda está postando as receitas da live anterior, mas já está tudo programado para a gente poder lançar as próximas. Certo, gente? E aí o Rafael tem uma segunda receita também, voltada para baratas. E aí a próxima receita, né, contra essas baratas, é um copo de água, uma colher de sopa de sal, 20 gotas de peppermint e 10 de cipreste. Novamente você vai fazer a mistura, né? E aí, como o Rodrigo falou, água e óleo não se misturam, então a gente tem que sacudir bem na hora de usar. E a gente vai usar novamente como borrifador. Né? Eu acho que o borrifador ele entra com uma forma muito eficaz de espalhar, né, esse blend, essa formulação. E talvez chegue em alguns lugares que outros sólidos não chegassem, né? Eu acho que em tempo de coronavírus a gente está entendendo muito bem como essa pulverização acontece, né? Exato. Então a mesma coisa que acontece quando a gente espirra e contamina, né? Seja pelo nariz ou seja pelo borrifador, vai cair aquelas gotículas que vão ajudar a proteger. E lembrando, Rafa, que a gente pode colocar essas gotas, tanto do cipreste e do peppermint, no sal num primeiro momento, para poder fazer essa mistura, essa absorção e depois colocar na água para poder facilitar essa carreação. Sim, acho bem legal. Eu fiz uma experiência há um tempo atrás, não foi com óleos essenciais, mas acho que cabe muito falar sobre isso, que eu coloquei uma pastilha daquela que solta alguns perfumes, né? No ralo sanitário, e foi bem legal porque de fato as baratinhas não sobem, né? Desodor. As baratinhas não sobem, e aí eu acho que é muito pela relação delas com o cheiro mesmo, né? Tanto que barata e cheiro são coisas que ficam, né? Cheiro de barata, nossa, quem não detesta esse cheiro? Sim. Então acho que colocar ali ao redor do ralo, em forma de spray, facilita e muito essa percepção, a forma de espalhar o óleo também. E aí você tá falando isso agora, tá me dando uma outra ideia. Talvez para substituir essa pedra de desodor que a gente usa no ralo, a gente pode pegar um giz escolar, né? Algo que seja mais poroso, até biscuit tem algum que a gente pode fazer, ele é mais poroso, pingar esses óleos nessa própria pedra e deixar ele ali pendurado no lugar do desodor, uma vez que é natural, e a gente também acaba se beneficiando, né? Quando entrar lá naquele banheiro, a gente também vai entrar em contato com essa mistura dos aromas de peppermint e de cipreste. Com toda certeza a gente vai ter aí uma animação, uma circulação melhor de energia com a gente. Dá até um cheirinho no banheiro, né? Verdade. Bom, acho que de barata eram essas que eu tava em... Então, anotado aí também, gente, o de barata. Quem perdeu, a gente vai lançar, né, essas postagens lá no Instagram.
A próxima receita veio... escutei algumas pessoas essa semana ao meu redor perguntando sobre alguma receita nesse sentido para as formigas. E aí, depois da gente começar a pesquisar e observar algumas receitas, a gente chegou à seguinte receita. 10 gotas de peppermint, 10 gotas de melaleuca, 5 gotas de qualquer cítrico. Então você pode escolher aquele cítrico que você tem na sua casa ou cítrico que vai ser mais da sua preferência aromática mesmo. Colocar essa mistura, né, essas 25 gotas, em 100 ml de água e o mesmo esquema. Chacoalhou e borrifou em cima dele. Aí está trazendo aqui a informação do cravo, que também ele acaba sendo um repelente. Pode misturar aí, e aí vai dependendo muito do seu olfato também, né? Porque tem que ser repelente apenas para a formiga. Não é interessante para a gente repelir as pessoas que estão ali. Então você vai borrifar, mas não limpa. Deixa essa mistura ali naquela área. Então eu borrifei sobre a minha mesa. Eu não vou passar um pano nesse primeiro momento para tirar. Deixa ali e você vai percebendo que as formigas elas vão se afastando. Elas não gostam muito desse espaço mais aromático, vamos dizer assim. E a gente consegue manter a casa um pouco mais limpa. Quando a gente tiver alguma infestação em armários, né? Comida é muito comum a gente ter isso. Algumas gavetas a gente pode borrifar, deixa ali um tempinho para absorver. Depois a gente tira aquele excesso com um paninho, né? Para não contaminar. Não é contaminar, mas sei lá, se eu vou colocar alguma farinha, por exemplo, ali em cima e tiver molhado, eu vou acabar passando isso para a farinha. Então é uma forma da gente manter também a redução de formigas. É legal que o cravinho da Índia, né? Sim. Ele é utilizado de diversas formas contra a maior parte dessas pragas, né? Desses insetos. E de fato ele tem uma eficácia muito boa. Alguns cheiros mais canforados, eles também têm esse combate mais intenso com alguns insetos. É bem se legal. A gente parar para pensar, o peppermint tem um pouco de canforado, a lavanda tem um pouco de canforado, né? Então tá indo mesmo por essa linha. E cítrico também tende a afastar a grande maioria dos insetos. Então, lá na nossa primeira receita do cupim tinha laranja. Aqui a gente está falando de um cítrico à escolha, né? Vocês vão ver que nas próximas a gente também está falando de outros cítricos. Podemos? Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, às vezes a gente não pensou para essa live, coloca aqui nos comentários que a gente vai fazendo essas pesquisas para ajudar todo mundo. E aí tem um outro inseto também que é inimigo dos pets, inimigo dos donos dos pets, inimigo das pessoas que tem taco em casa e às vezes o vizinho tem um pet, né? Que é a famosa pulga, aquele negocinho desse tamanho que irrita qualquer pessoa, né? E qualquer animal também. Para pulga, a gente sugere 1 copo de água, meio copo de vinagre de maçã, tem que ser vinagre de maçã, 5 gotas de lavanda, 3 gotas de lemongrass, 3 de peppermint e 3 de cedro. A pessoa vai borrifar isso no ambiente, ou seja, pode ser no local onde seu pet vai se deitar. Esses óleos não fazem mal algum ao pet, cachorro, né? Porque o gato nem todos podem. Não sei se eu posso sugerir botar no pelo. Talvez. Pode. Né? Botar no pelo, escovar os pelos deles. Essa não é uma mistura que faz mal para cachorro. Se a gente parar e pensar, não. É até bom, ela hidrata o pelo do cachorro. É bom a gente pensar as estruturas, né, que são impregnadas por pulga. Na grande maioria das vezes a gente vai estar falando de madeira, não por conta da madeira, mas por conta da fenda. Então é um lugar que elas conseguem se esconder. Rodapé. E espuma. Então colchão, travesseiro. Então essa mistura é uma mistura que a gente pode borrifar qualquer parte desse ambiente, né? Principalmente quarto, a caminha do pet, a toalha do pet, a gente também pode, depois de lavar, borrifar essa mistura para colocar ao sol. Então é uma maneira de manter esse inseto irritante longe da gente. E aí tem uma variação dessa receita, na verdade, que ela nos parece muito louca, mas na verdade ela é muito eficaz. Você pode colocar uma bacia também com água, um pouco de detergente, e aí você vai botar detergente neutro, né, claro, e aí você vai fazer espuma, sacudir bastante com a mão aquela água, ela vai espumar bastante. Você bota um pouco desses óleos, né, essa medida pode variar um pouco também em relação do que você preferir. Depende do tamanho da bacia, depende da quantidade de água e tudo mais. Mas a gente pede que vocês façam em bacia pequena, né, não precisa ser um bacião daqueles enormes. E aí você bota esses óleos, chacoalha bastante também de novo a água para criar mais espuma.
E aí você coloca uma luz em cima daquela bacia e aquela luz vai começar a refletir na espuma. A pulga ela é atraída por aquela luminosidade e ela vai pular para dentro daquela espuma. Quando ela entrar em contato com aquela espuma e o detergente, ela começa a se afogar, porque a gordura do corpo dela faz com que ela afunde. Ela quebra, o detergente quebra a gordura do corpo dela e ela vai afundar naquela água. E aí você vai liquidando aquelas pulguinhas ali com o tempo, né? A gente chama essa receita de pulga suicida. Vou confessar pra eles. Na verdade, essa é quase uma armadilha, né, pra pulga. Sim. Principalmente quando a gente tiver com uma infestação muito maior. Então a gente pode começar por essa receita das bolhas, né, que vão atrair. E depois, quando a gente não tiver em casos tão extremos, a gente pode usar o borrifador, né, para poder preservar e manter essa casa. Certo? Vamos então para as aranhas, né? Ninguém gosta, eu acredito, ninguém, ai que lindo uma aranha na minha casa, então a gente já pode fazer isso de forma preventiva mesmo, para poder afastar, né? As aranhas, elas não toleram a mistura de peppermint, lemon e lavanda. Então a gente vai usar nessa receita 10 gotinhas de peppermint, 5 de limão siciliano, 5 de lavanda, preenchendo esse borrifador com água. E o mesmo esquema, a gente vai chacoalhar e a gente vai tentar borrifar nos cantos e nos lugares mais escuros, né? Porque as aranhas, elas tendem a ficar mais escondidas em lugares onde elas não podem ser percebidas. Então, cantinhos de armário, atrás da porta. Então, você vai buscando esses pontos onde você costuma... Tem uma teia de aranha, você também pode fazer o uso desse spray naquela área, porque ela vai voltar ali para algum momento. E você vai tender a repeli-la desse espaço. Olha como é que a coisa é muito interessante, né? A gente está em isolamento e a gente começa a perceber a casa de uma forma diferente, né? Enquanto ele falava, ele olhava para o teto, ele já estava buscando alguma teia de aranha, alguma informação do que combater. Eu acho que é um pouco sobre isso que a quarentena quer ensinar para a gente também, né? Novos hábitos, novas formas de olhar aquele ambiente que a gente já está tão habituado a conviver, e na realidade a gente começa a perceber um ambiente novo. E a nossa forma de tratar o ambiente, ela também fica diferente em relação à nossa percepção desse ambiente. Posso falar dos ratos, então? Por favor. Rato também é um outro tipo de peste que a gente detesta, né? E aí o rato ele é muito sensível em relação à interferência do ser humano, o que é muito bom. Porém, o ser humano também pode colaborar para que o rato faça parte do meio social dele. Uma receitinha bem legal que a gente achou para rato foram 5 gotas de peppermint, 5 gotas de cinnamon, e aí eu não vou ficar só preso ao... Caiu e acho que voltou. Então são 5 gotas de peppermint, 5 gotas de cinnamon, e eu não vou ficar só preso no cinnamon bark, mas também pode usar acácia. E você vai colocar esse óleo em bolinhas de algodão, né? Uma bolinha de algodão com esses 5 óleos, 5 gotas de cada, gotas, né? 10 gotas do óleo, né? E aí você vai espalhar pela casa. Eu acho que as pessoas podem pegar aquele algodão em bolinha, pingar, né? E depois ela pode desfazer metade, em 3 partes, talvez. Né? Se diminuir muito, vai ficar muito fraquinho. E aí espalha pela casa, né? De preferência onde você acha que o rato vai passar, porque ele precisa ter o contato ou com esse cheiro ou com esse objeto. E aí é legal a gente pensar nisso, porque o rato... ele tem um olfato muito aguçado pela baixa visibilidade que ele tem. Então, o estar em contato com esse cheiro, ele é muito importante para que afaste esse rato. Quer dar outra receita? Vamos explicar por que dessa receita, né? Por favor. Na verdade, o peppermint, ele vai afetar especificamente o olfato desse rato. Então, ele já afasta pela presença do cheiro da hortelã-pimenta. E o cinnamon, ele vai gerar irritação no rato na região dos olhos e na região da boca. Então, se ele for lá tocar com a boca dele nesse algodão, ele já vai se sentir repelido por isso. E também com relação ao contato com os olhos, né? Então, explicando aí um pouquinho mais do porquê desse afastamento. E a segunda receita, também para ratos, são 25 gotas de peppermint e 240 ml de água. Eu colocaria o cinnamon aí também, já que ele é tão eficaz, não na parte olfativa, né? Mas você borrifando principalmente nos locais de contato. Então, de novo, ralos, portas, próximo de lixo, né? Lixeira, ou lugares que você guarda mais alimentos, legumes, porque não tem problema nenhum o peppermint com esse tipo de alimento. Então, você pode colocar ao redor para evitar que eles entrem ali em contato com ele.
certo? Sim, acho que a gente falou da Tá faltando percepção uma. dele, né? Ah, sim, falta uma. A gente também trouxe as traças, né? Essa é uma receita que já tá lá no Instagram, então quem quiser pode resgatar. Mas para quem não viu ainda, a gente vai utilizar 100 ml de água, 10 gotas de On-Guard, 6 gotas de melaleuca e uma colher de álcool de cereais. Então a gente vai colocar essas gotas do óleo no álcool e depois a gente vai lançar nessa água dentro do borrifador e a gente vai usar borrifando esses ambientes. Então você pode borrifar dentro do guarda-roupa, porque não tem o menor problema o cheiro do On-Guard com a melaleuca, com a sua roupa, você pode colocar próximo de comida e aí vocês vão perceber que as traças elas vão deixar de crescer, elas vão deixar de aparecer, né, nesses ambientes, deixando a gente aí um pouco livre desses insetos esquisitos. E se a gente parar para pensar, essa mistura é uma mistura que, para limpeza de qualquer Sim. coisa, qualquer superfície, ela é excelente. Excelente bactericida, fungicida. Até porque eu ia falar da inserção de um cítrico, mas o próprio On-Guard já tem o cítrico, né? Então, porque a gente vê muito o uso do limão siciliano para limpeza em geral, porque ele, além de tudo ele é desengordurante. Mas sim, você pode usar inclusive essa receita para poder limpar superfícies. Então, você terminou lá de fazer a sua comida, de limpar a tua cozinha, você pode passar sobre a sua pia, sobre a sua mesa para preservar. E, enfim, ainda fica o aroma, né? Acho que o importante da gente destacar o uso dos óleos para essas pragas é que eles não gostam desses aromas e a gente acaba se beneficiando com outras coisas, né? Os outros benefícios que estão ali por trás do uso desses óleos pra gente. Você vê, a pessoa entra no seu banheiro, né? Não sabe que você está usando os óleos essenciais para barata. Ela vai achar que você está simplesmente aromatizando o seu banheiro. Vai ficar perfeito, né? Eu arrisco dizer que se for aquela de barata, ela ainda vai sair mais animada de dentro do banheiro por conta da combinação do peppermint com o cipreste. Eu fiquei pensando também, você falou sobre outras formas de uso, né? Em relação à barata e o ralo. Aquela pedra que passa no pé, não sei o nome agora. Pedra pome. Quando ela já tá velha, geralmente as pessoas descartam. Até porque ela não é muito higiênica, né? Ela esfarela. Né? Então eu fiquei pensando se a pessoa não pode comprar uma nova ou até mesmo reutilizar depois de lavar bem aquela, né, e colocar os óleos essenciais nela. Vai ser uma boa forma de espalhar, de aromatizar ali aquele perfume, né, dos óleos essenciais. Na verdade, qualquer superfície que absorva e que consiga reter ali. Eu falei mais por causa da porosidade, né? Sim. Acho que seria interessante. Então, gente, foi isso que a gente pensou para trazer para vocês hoje, né? A gente falou aí, então, sobre esses insetos e o uso dos óleos para eles. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver algum inseto que a gente acabou não falando, alguma praga dessa que a gente acabou não falando, e que você está sofrendo com isso, ou alguém próximo está sofrendo, manda pra gente poder pesquisar e tentar ajudar aí mais pessoas, para que a gente possa curtir a quarentena somente com as pessoas da nossa família. A gente não precisar curtir essa quarentena com essas pragas e esses invasores dentro da nossa casa. Eu acho legal porque também foi aquilo que eu disse no início, né? A gente não vai sofrer tanto com o cheiro tóxico dos inseticidas. Então fica muito mais fácil usar os óleos essenciais. Né? Eu entendo que algumas pessoas vão usar o discurso de que vai sair caro, mas eu acredito que não tanto quanto o mal que pode fazer à nossa saúde esse tipo de repelente. A Malu tá dizendo que ela chegou atrasada perguntando se a formiga gosta de On-Guard. Não, ela não gosta de On-Guard. Exatamente, né? A mistura que a gente chegou foi o peppermint, melaleuca e algum cítrico. Sem contar que a Isis ainda trouxe pra gente a informação do cravo. Então, perfeito se a gente colocar o On-Guard, já é uma forma da gente afastá-lo, porque tá aí a combinação de quase todos eles juntos, Malu. Perfeito. E a gente até falou de usar o borrifador para poder espalhar um pouco mais, que eles vão acabar não passando por ali. Olá, Van, tudo bem? Dúvidas, gente? Mais sugestões, perguntas? Né? Lembrando, se alguém está aqui na live, né, e não conhece os óleos, pode chamar a gente no privado, a gente vai conversar, a gente explica um pouco mais sobre os efeitos, né? Não só para as pragas, aí falando pra gente... Os benefícios próprios. Exatamente, os benefícios para os humanos. E a gente também pode sugerir, né, marcas, as melhores formas de uso. Então a gente está aqui à disposição para poder ajudar vocês. Mais alguma dúvida? Então, Malu, a gente trabalha especificamente com um óleo, uma marca de óleo que é a do Terra,
né? A gente acabou experimentando essa marca e comparando com outras, a gente também já utilizou outras marcas. E para mim, o grande diferencial da doTERRA frente às outras marcas é a consistência, a concentração que ela tem. Então, assim, se eu for fazer um sabonete com óleo essencial de uma outra marca, eu vou precisar usar o dobro da quantidade de gotas que eu vou utilizar da doTERRA, para chegar ao mesmo aroma, para chegar ao mesmo benefício. Então, esse é o primeiro marcador aí que eu traria da doTERRA. A qualidade do O óleo segundo também. é a qualidade, a gente consegue rastrear, a gente consegue entender exatamente o que foi usado. Tem inúmeros testes para garantir a pureza, para garantir a eficácia. Então, eu me sinto mais seguro utilizando. E aí, quem quiser mais informações, a gente tem no próprio link do Instagram, tem o link para fazer o cadastro direto, né? E quem faz o cadastro lá consegue descontos de 25%, né? Comprando como clientes. Ou, se tiverem mais dúvidas, pode chamar a gente no privado ou até mesmo no comentário das fotos que a gente vai trazendo esse esclarecimento. A Isis também pediu pra gente colocar. Pode deixar, Isis. A gente vai colocar todas as receitas lá no Instagram. Bernadette, que bom que vocês gostaram. A gente agradece também a presença de vocês. Luciano, que bom que você também gostou. Mais alguma dúvida, gente? A gente pode contribuir aí de mais alguma forma? Não tô conseguindo ler. Se a gente usa em animais de estimação e além de humanos. Então, Malu, sim, a gente usa em animais. A gente tem inclusive um livro que não tem nenhum aqui para poder mostrar para vocês, infelizmente, que é o uso dos óleos essenciais em pets. A gente traz a explicação, né, de como o óleo ele vai agir, porque não tem muita diferença do nosso sistema límbico, né, a parte como a gente lida com as emoções, pro cão e pro gato. Então a gente vai... Nesse livro a gente marca isso e tem algumas receitas, como as pessoas pedem muito, a gente acaba trazendo receitas. Tem lá para pulga, tem para banho, tem para pelo, na parte dos gatos, também na parte dos cães. Então tem bastante receita. Ela tá pedindo pra gente fazer uma live sobre o pet. Sim, a gente pode fazer uma live focada para os pets. E sim, Malu, a gente também pode fazer... Na verdade, a gente não tem um link para compra. As pessoas elas podem chamar a gente via direct. A gente tem uma postagem no Instagram sobre o livro dos pets. Eu vou trazer ela pro Story para poder facilitar a comunicação. E quem quiser pode falar direto com a gente. A gente conseguiu, junto aos Correios, não sei muito bem como está isso agora em tempos de pandemia, mas um valor de frete para qualquer lugar do Brasil de R$9, se eu não me engano. Então, o que facilita, né, essa entrega e a gente consegue levar aí mais conhecimento, né? A gente começou a pesquisar sobre os pets exatamente por conta dessa solicitação das pessoas de não terem muita informação. Informações muito desencontradas, na verdade, né? Bastante. Então, eu, o Rafa e a Caterine, né, nós três estamos no Instituto Vital, a gente produziu esse livro para dar aí uma diretriz, um norte, para que a gente possa usar os olhos com esses pets. Obrigado pela pergunta, Malu. Assim fica mais fácil da gente explicar. Perfeito. Ó, o Luciano tá dando o testemunho dele que ele usa que eles usam com as cachorras deles e que tá super aprovado. Então, que bom. A gente realmente vai tendo esses benefícios. E lembrando, né? Se for usar em pet, a gente precisa estar com esse ambiente aberto. Assim como a gente se sente mal quando aquele cheiro, esse cheiro não caiu muito bem. A primeira coisa que a gente quer fazer é sair do ambiente. Então, o pet ele não vai saber falar isso, é preciso que a gente deixe essa abertura. E tem alguns testes, né, na verdade, que a gente faz antes com o pet, que no livro está bem marcado. No livro a gente tem uma técnica de massagem também, né, para passar o óleo nos pets para trazer outros benefícios. Que bom, Malu. Obrigado pela presença. A Ana também está aqui. Tudo bem, Ana? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai abrir uma caixa lá nos stories do Instagram para que vocês possam mandar perguntas. Já está anotado, Malu, essa live sobre os pets. E se alguém tiver alguma outra sugestão, alguma outra necessidade, é só chamar a gente. A gente está aqui, a gente vai estar todas as sextas agora, né, fazendo lives para trazer outros conhecimentos. A gente não vai fazer sozinho, a gente vai estar sempre buscando também convidados. Então a nossa ideia é fazer uma semana com convidado e uma semana só a gente, né, pra gente poder ter os conteúdos o mais variado possível. Tá bom?
Obrigado, então, novamente pela presença de vocês. Quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo a presença de todo mundo. Espero que todos tenham entendido o que a gente quis passar, né? A gente não veio aqui como nenhuma autoridade biológica em relação a essas pestes, não. Só mesmo coisas do cotidiano que todo mundo relata e as formas como as pessoas têm lidado com isso, né? Eu falei um pouco sobre a forma como a gente está lidando com a quarentena, e aí é o meu ver psi mesmo, né? É o meu ver humano também da coisa. E a gente está vendo isso acontecer aqui, Sim. né? Então, sei lá, é experiência nossa daqui. Não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Enquanto pessoa que usa óleos essenciais, melhor dizendo. E é isso que a gente vai tentar fazer, né? A gente vai tentar trazer sempre... Não adianta eu ficar aqui falando sobre outros assuntos, né? Ah, é bom fazer... Não, a gente quer falar da nossa experiência, a gente quer falar da nossa vivência, né? Então, a gente vai organizando isso de acordo com a nossa experiência e mostrando que a gente de fato usa, né? Surgiu uma pergunta aqui agora do casal do Terra sobre otite. Num primeiro momento eu traria a informação do melaleuca utilizando no algodão, então pingar em uma gotinha do melaleuca no algodão e tamponar o ouvido, né? Outra forma de uso, você pode também usar a lavanda, mas aí não usando no algodão, usando na parte de trás da orelha, que ela também vai auxiliar. O cipreste ele é bom para labirintite, acho que não vai ter efeito, não, né, na otite. Não. Otite eu acredito que seriam esses dois mesmo, a gente vai usar, eu combinaria o melaleuca tamponando, né, não é interna, mas ele vai abafar, e a lavanda na parte de trás da orelha. Talvez o orégano, mas eu não sei se... Por ele ser antibiótico, mas a melaleuca também é. Eu acho que o orégano pode ser muito agressivo. Eu pensei até em botar o melaleuca e a lavanda no algodão, porque também... Sim. Bom, eu sou do tipo hard, né? Então eu já fiz outras experiências. Na verdade, essa experiência que eu tô... esse óleo que eu tô falando, o melaleuca interno, eu conheço várias pessoas que já usaram, que tiveram benefício, é a lavanda externa. Mas você é meio hard mesmo. Melhor eu fiz não uma contar experiência, é melhor ficar... Porque vai que a gente contamina as pessoas pra ser hard, isso não é muito legal. Espero que tenha ficado claro, casal do Terra. Mais alguma dúvida, gente? Então a gente vai ficando por aqui, a gente agradece a presença de vocês. Lembrando que essa live vai ficar lá salva por 24 horas. Então se tiver algum conhecido que você sabe que está passando por esse problema com as pragas e que não pôde estar aqui, a gente sabe que tem algumas pessoas que estão trabalhando, né? E a questão de fuso horário para algumas pessoas, chama elas, fala, olha, teve uma live lá, lembrei de você. E aí a gente vai estar lá por 24 horas. E a gente vai tentar fazer o download da live depois. Fala isso agora. Para poder compartilhar com pessoas em outros meios. Certo, gente? Obrigado. A gente também tá, Malu. A gente já vai começar a pensar sobre o novo tema. E que bom que a gente ajudou. Tirou a dúvida do casal da do Terra também. Mais alguma coisa? Acho que é só. Então é isso, gente. Uma excelente sexta para vocês. Um ótimo final de semana. E a gente se vê na próxima sexta-feira aqui na live do Instituto Vital RJ. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.